vamos seguir o nosso papo como igreja, como família. E de família a gente tem conversado nas últimas semanas. Olha só, cosmovisão cristã, certo? Cara, tudo que a gente tem falado domingo após domingo aqui, a gente está falando baseado em quê? Cosmovisão cristã. O que é uma cosmovisão cristã? Ou melhor, o que é uma cosmovisão? É fácil. Cosmovisão é a visão de mundo, a visão de vida. A visão, melhor, o óculos com o qual você enxerga a vida. Aí você pensa assim, não, Fernando, não vem com essa porque eu não tenho cosmovisão. Você tem cosmovisão. Uma cosmovisão que o seu pai passou para você, sua mãe, seus avós, a cidade que você mora. Você vê a vida como você vê porque você cresceu talvez em Lagoa Santa. Quando você sair de Lagoa Santa, você vai experimentar uma outra cosmovisão. Talvez você já morou fora de Lagoa Santa, então você tem uma cosmovisão diferente de quem só ficou em Lagoa Santa. Não é melhor, mas é diferente. Você viveu dentro de uma família que faz as coisas de um jeito, come de um jeito. Você quer saber, até para tomar banho você tem uma cosmovisão, filho. Você pode ver, pode prestar atenção, quando você entra no chuveiro, você todo dia que você entra no chuveiro, você começa de um jeito. E é sagrado aquele jeito. Eu vou revelar para vocês como é que eu começo tomando banho. Eu começo tomando banho, eu pego o sabonete, a primeira coisa que eu faço é aqui, ó. Isso aqui é a vida inteira. É a maneira como eu aprendi, como eu faço, eu acostumei a fazer. Você come de um jeito, você senta, até na igreja. Olha, eu vou começar a colocar o nome, talvez, de alguns de vocês no banco, porque já está carimbado aí, ó. A Tati senta aqui, e ai de você se você sentar aqui no lugar dela. E chegou atrasado, estava aqui, ué. A gente vai criando costumes na vida. Mas não é só isso. A cosmovisão influencia a maneira como a gente vive a vida. Por exemplo, como é que você vive hoje as suas relações de amizade? Quais são os valores que você vivencia? Isso tem a ver com a sua cosmovisão. Como é a maneira como você vive o seu casamento hoje? A maneira como você trata o seu cônjuge? Tem a ver com a cosmovisão. A maneira como você lida na sua família. Agora, domingo após domingo, a gente senta aqui e a gente tenta alinhar as nossas visões de mundo com a cosmovisão de Cristo. Por quê? Você tem uma figura suposta de Jesus Cristo ali, com um óculos. Por quê? Porque nós queremos, como discípulos de Jesus, alinhar as nossas vidas ao quê? A visão de quem? Então, você tem feito essa pergunta constantemente? O que Jesus pensa daquilo que eu vivo? Ou Jesus é um departamento à parte na sua vida, um bolso, que você de vez em quando tira ele do bolso e dá um beijinho, Jesus me ajuda aqui, e depois você coloca ele de novo? Ou Jesus é aquela figura que você gosta de falar para as outras pessoas, eu sigo Jesus, eu sou discípulo de Jesus, mas quando eu tenho que tomar uma decisão, e aí tem um conflito entre o que eu quero e o que Jesus quer, eu opto pelo aquilo que eu quero. O grande erro da igreja evangélica nos últimos anos é que eles têm tentado impor a sua cosmovisão à sociedade. E Jesus nunca mandou a gente colocar a nossa cosmovisão, impor goela abaixo a nossa cosmovisão a ninguém. Vocês sabiam disso? Jesus nunca falou assim, vai lá e obriguem o mundo a serem como a mim, a verem o mundo como a mim. O grande erro da igreja evangélica é que ela deixou de viver, de colocar em prática a sua fé de maneira pública. De maneira pública. Porque muitos de nós vivemos a nossa fé de maneira privada. Ou seja, é aqui no domingo e acabou. Mas deixa eu te dizer, a fé cristã, ela é para ser vivida de maneira pública. Quando você vive a sua fé de maneira privada, de maneira fechada, só aqui nos domingos, sabe o que acontece? Você está vivendo uma outra fé fora daqui. Você está vivendo a fé do secularismo, a fé do mundanismo, a fé do escambau A4, não sei o que você vive. Mas você está colocando em prática um outro tipo de fé lá fora. Não tem como você, como ser humano, dizer assim, eu não tenho fé. Todo ser humano tem fé em alguma coisa. Ou tem fé em algo transcendente,
ou tem fé em algo palpável, no dinheiro, no sucesso, no paraíso, no mundo melhor, nas causas sociais. Todo mundo tem fé em alguma coisa. O ser humano, ele é feito de maneira que ele não consegue viver sem ter fé, sem acreditar em algo. Mesmo aquele que diz, não acredito em Deus, ele acredita nele mesmo. Vocês percebem? Ele está tendo fé nele mesmo, ele está falando, não, eu sou suficiente para pôr ordem na minha vida. A fé é algo que a gente direciona para algo ou alguém que a gente acredita que pode dar um rumo para a nossa história. E é por isso que você precisa fazer essa pergunta. Em quem que você tem acreditado? No que você tem acreditado? O que tem norteado a tua história? Porque domingo após domingo, eu acho engraçado que tem algumas pessoas que dizem, não, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em Jesus, mas está todo domingo aqui ouvindo um sermão de 1 hora sobre Jesus, sobre a Bíblia. Então, meu irmão, talvez está na hora de você começar a repensar assim, ó, o que norteia a sua vida? O que a gente tem falado nas últimas semanas aqui, sobre família, sobre relacionamentos, é sobre a cosmovisão cristã, é sobre a visão de Jesus, é sobre o que Deus nos revelou na sua palavra para a vida, para a família, para as mães, que nem a gente viu semana passada, para as novas atitudes dentro das mesmas relações. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa liberdade, que é uma coisa tão idolatrada na nossa sociedade. O que Jesus pensa sobre liberdade? Como que Deus vê a liberdade? Porque eu tenho certeza, a maneira que Deus vê a vida difere muito da maneira como a humanidade vê. Porque senão a humanidade não estava do jeito que está, gente. Tem uma coisa errada aí. Se Deus é o criador da humanidade e a humanidade vive de um jeito diferente, com consequências diferentes, então tem alguma coisa errada aí, não tem? Pergunta: você está disposto a ouvir e a pegar para si a visão de Cristo sobre as áreas da sua vida? Presta atenção, Jesus não é uma área da sua vida. Será que você e eu temos tratado Jesus como uma área da nossa vida? A área religiosa, por exemplo, ou a área espiritual. Eu vejo gente falando assim, ó, eu vou lá no domingo de manhã na igreja, porque daí eu vou alimentar o quê? Vou alimentar o espírito, né? E depois eu vou para casa e alimentar o bucho. Caramba, o espírito perde demais, né, cara? Porque a lasanha, o frango, né, o churrasco, o caldinho é muito bom. A gente dá muito mais atenção, a gente fica ali 2, 3 horas comendo aquele negócio e dando risada e conversando. E na igreja a gente fica aqui 1h30 e 1h30 dispersos ainda. Porque eu tenho que fazer malabarismo aqui para alguns de vocês não dormir, né? E outro malabarismo para convencer vocês de que vale a pena escutar o que eu estou falando. Então tem alguma coisa errada com a gente, tem alguma coisa errada com a nossa maneira de viver. A gente está dizendo que a gente é discípulo de Jesus e talvez a gente é meramente uns frequentadores de uma comunidade cristã. E aí não é à toa que quem ouve a gente falar que é cristão, cria um monte de preconceitos, um monte de barreiras e fala, não quero ser, porque talvez a gente não está realmente sendo públicos na nossa fé. Só um exemplo, para a gente entrar no nosso tema hoje, do que eu quero dizer quando eu falo sobre fé privada e fé pública. Vocês já ouviram falar num grupo chamado islamismo, né? Muçulmanos. Alguns de vocês que têm lido, que têm visto algumas notícias, vocês têm visto o que esse grupo religioso faz no mundo. E não estou falando da parte xiita, da parte extremista. Eu estou falando da maneira como esse pessoal vive no mundo. Sabe por que eles têm tanta resistência? Porque eles colocam a fé que eles têm de maneira pública. Não tem esse negócio, sou muçulmano na mesquita e sou secular fora dela. Então os caras, eles fazem as orações deles em público, eles criam os seus filhos dentro dos valores do Islã. Quem entrar agora vai pensar que nós somos uma mesquita aqui, tá? Ao contrário do cristianismo ocidental. O cristianismo ocidental é esse cristianismo que a gente vive. Ninguém sabe quem nós somos. Nem nós sabemos quem nós somos. A gente vive atrás de uma máscara. A gente não declara publicamente, nem quando somos perguntados sobre a nossa fé. A gente não ensina os nossos filhos a seguirem Jesus. A gente insiste com os nossos filhos? Não insiste em nada. Eu vejo pais dizendo, essa não é uma responsabilidade minha, essa é uma responsabilidade dos meus filhos. Os meus filhos é que vão decidir isso, eu não posso decidir por eles. Vira homem, rapaz, vira mulher, ensina, influencia o teu filho.
Porque se você não influenciar o teu filho e a tua filha, alguém vai influenciar, o YouTube vai influenciar, o Instagram, as músicas, todo mundo, alguém vai influenciar. Não tem como você dizer, o meu filhinho vai decidir sozinho o que ele vai ser. Ele não decide coisa nenhuma. Alguém decide, alguém sempre decide pelos nossos filhos. E eu espero que você, como discípulo de Jesus, tome uma postura de decidir pelos seus filhos, mas de decidir também pelo seu casamento, pelos seus funcionários, pelo seu patrão. Não é se meter na vida deles, é influenciar, é viver. E isso é viver de maneira, a sua fé de maneira pública. Se você viver assim, você não vai precisar ficar enchendo as paciências de ninguém para acreditar no que você acredita. Porque quando alguém perguntar para você como que é a sua fé, você vai dizer, é isso aí que eu vivo. Ó. Eu cuido da minha família, eu trabalho com honestidade, eu tenho uma confiança em Deus nos tempos difíceis, eu consigo passar por eles sem cair, sem ficar arrastado. Né? Eu dependo mais de Jesus do que do terapeuta. Eu sou uma pessoa que valorizo as relações pessoais. Enfim, a pessoa vai olhar e falar, realmente, tenho vivido com você nesses anos e tenho visto isso. Que legal, ponto. O problema é quando os discursos não batem, né? Mas olha só, então, tudo que a gente está conversando nesses dias tem a ver com a cosmovisão cristã. A maneira como Jesus vê o mundo. Se você discorda de mim, não tem problema nenhum. A sua cosmovisão, você pode adotar a cosmovisão que você quiser para você. Inclusive, se quiser conversar comigo, se quiser perguntar, se quiser questionar, se quiser falar, Fernando, eu não concordei, bora, vamos conversar, eu sou doido para fazer essas coisas. Né? Mas lembra, eu não estou aqui dando para você uma instrução minha de como que eu acho que o mundo deve ser vivido. Eu estou aqui abrindo a palavra de Deus para você e dando para você uma visão de mundo de Jesus. Você avalia, você não é criança para ser manipulado por mim. Você é adulto o suficiente para poder ponderar o que eu estou dizendo e tomar a sua decisão, meu irmão. Tá? Liberdade. Liberdade é um trem assim muito complicado nos nossos dias, porque a nossa sociedade confunde liberdade com liberdade total. Tá? Ser livre é ser livre de tudo e não ter nada que me amarra, nada que me prende. Daí você tem uma sociedade ou uma geração que vem estabelecendo um padrão de vida aonde não se constrói compromissos de maneira nenhuma a longo prazo. A gente vem vivendo numa fase da nossa vida onde você não tem pessoas mais preocupadas em manter as relações ao longo da vida. As relações, elas são meramente um produto que eu uso quando eu preciso, quando eu tenho alguma necessidade, mas assim que aquela relação já não me é mais útil, eu descarto essa relação. E a gente vê isso no divórcio, né? Engraçado, quando eu era criança, quando eu falo assim quando eu era criança, pessoal mais novo, eu não estou dizendo assim que quando eu era criança era melhor. Só estou relatando a mudança que eu vivi. Que, quem não sabe, eu sou um millennial. Ah? Vocês acharam que eu não era um millennial? Eu sou um millennial, cara. Eu vivi a virada do milênio. Né? Eu nasci antes da virada do milênio. Eu peguei a era que não existia, pelo menos não era popular a internet. Eu fui ter celular com 21 anos, que eu comprei ainda, um Telit, que não tinha nada do que nós temos hoje. Então, eu sou um millennial. E o que eu vi nesse período foi uma mudança de comportamento. Na minha época, o divórcio era uma coisa absurda. Hoje não se divorciar é um absurdo. Tá? Hoje, manter uma relação, quando chega e fala assim, eu estou casada há 18 anos, o pessoal assusta. O pessoal fala, como assim, há 18 anos você está casado? Mas desde a minha época, as relações marido e mulher também eram complicadas. Eu vi minha mãe aguentando muita coisa. Eu vi minha avó. Eu vi casamentos forçados e pessoas adoecendo. Então isso não mudou. Isso continua. Grande prova de que o divórcio nem sempre, a ruptura das relações nem sempre é a solução para os problemas. A gente continua com os mesmos problemas, só que fazendo de maneiras diferentes. Né? Você não tem compromisso hoje com trabalho. Eu vivi numa época onde o cara trabalhava 35 anos e se aposentava numa empresa. Provavelmente o pai de vocês, o avô de vocês fez isso. Hoje a nossa turma quer trabalhar 1 ano, 2 anos, juntar um dinheiro, pegar uma mochila e ir para Nova Zelândia e depois volta e trabalha de novo, fica num albergue aí pelo mundo e
não sei o que essa turma vai fazer quando eles tiverem 50 anos. As relações pais e filhos estão muito frágeis também. As relações patrão e empregado, empregado e patrão, né? Essa turma mais nova, elas chegam hoje na empresa e elas peitam os caras e falam, não, mano, eu tenho a mesma capacidade que você. Você não sabe, eu sei mais do que você porque eu vejo a internet, você não, você é do passado. A ruptura nas relações, ela é muito evidente nos nossos dias hoje. E a desculpa que se dá é, eu preciso de liberdade. Eu não posso me prender a alguém, eu não posso ficar aqui. Ontem eu estava com 2 pessoas no carro andando e estava dizendo, e uma das estavam conversando, romperam o namoro, né? Contando as 2 amigas, né? Rompi o namoro com uma, um namoro com outra e tal. Aí uma falou assim, minha mãe agora está dizendo que eu acho que o mundo é meu agora. E sim, eu falei para ela, sim, o mundo é meu. Estou solteira. Não sei o que ela quis dizer com o mundo é meu, né? Eu sei o que ela quis dizer. Mas o mundo é meu. Aí a gente pensa assim, naquela poesia, naquele empoderamento, né, meu? Assim, ó, cara, faz o que você quiser, vai atrás, corre, trabalha, sonha, você pode ser o que você quiser. Legal, nesse sentido o mundo é seu. Mas não era nesse sentido, o mundo é meu, quer dizer o seguinte, eu sou livre. Eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, e eu não preciso de ninguém. Tinha uma música antiga, cara, toca direto na Antena 1. E agora estou ficando craque nas músicas, gente. Estou na Antena 1 e Alvorada, né, conhecendo as músicas da atualidade e voltando na antiguidade. Tinha uma música que falava assim, ó. All by myself, do you wanna be... E aí eu estava prestando atenção no final da música, onde ela estava dizendo assim, quando eu era uma criança, eu nunca precisei de ninguém. E aí, all by myself, tudo por mim mesmo, é eu que faço, eu não preciso de ninguém. Essa é a mentalidade que a gente está construindo. E é por isso que há um conflito de gerações. Será que a gente realmente precisa dessa liberdade para sermos felizes? É essa liberdade sem compromissos, sem alianças, sem comprometimento que nos leva a uma vida de satisfação, de plenitude? Vocês conhecem essas 2 mulheres? É claro que não. O nome dela, essa primeira, é Noemi. Noemi, uma mulher comum, 2 séculos antes de Jesus, casada com seu marido, vivendo numa terra chamada Belém, uma terra de fartura, uma terra boa, mas que passou por um momento de crise. Nesse momento, o seu marido e os seus 2 filhos resolveram sair de Belém, da sua cidade, onde eles cresceram, onde eles tinham a sua estabilidade, o seu emprego, o seu negócio, onde a sua família tinha sido formada. E o pai falou, vou cruzar a fronteira, vou pelo México. E cruzou para a terra de Moabe, que é uma terra que não tinha muito a ver com a cosmovisão que eles tinham crescido. A visão de Deus com a qual eles foram formados em Moabe era totalmente diferente. Era uma terra onde o paganismo e a adoração a deuses estranhos e com costumes estranhos, com violência, com assédio, era muito grande. Essa família resolve cruzar a fronteira do seu país e da sua cidade, que se chamava Belém, que quer dizer casa do pão, casa onde tem comida, onde tem fartura, por causa de uma crise, e cruza a fronteira para uma terra estranha chamada Moabe. Bem, eles chegam nessa terra estrangeira, e passado um tempo, o marido dela morre, ela fica viúva. Mas eles não tinham seguro, não tinham nenhuma previdência, não tinha nada que pudesse ajudá-los naquele momento. E aquela mãe, com os seus filhos, ela segue a vida naquela terra estrangeira. Noemi. Os seus filhos se casam, cada um deles com uma mulher daquela terra de Moabe. Uma terra de pessoas que não conheciam Deus e que tinham visões diferentes do mundo. Então imagina só, quando você casa com uma pessoa que tem uma visão de mundo parecida com a sua, já é bem difícil, certo? Imagina quando você casa com uma pessoa que tem uma visão de mundo diferente da sua. Fica mais difícil ainda. Então, essa mulher, Noemi, ganhou 2 noras, que casaram com seus 2 filhinhos queridos. O problema é que os seus 2 filhinhos queridos morreram. E aí, morreram jovens. E ela estava numa terra estrangeira, terra de Moabe,
com os seus 2 filhos, tinha acabado de enterrar o marido, depois de um tempo enterrou os 2 filhos, uma mulher que viveu dores profundas. Se você já enterrou um filho, você sabe o que é essa dor. Imagina você enterrar 2 filhos. Acho que a dor da viuvez também é uma dor profunda. Para algumas talvez é alívio, né? Uma mistura de alívio com dor, né? É aquele choro assim, Senhor, eu tô triste, mas que bom que a sua vontade foi feita, né? Eu não quero mais né? Não vou me opor à sua vontade, não precisa ressuscitar esse camarada, pode deixar ele aí, né? A gente segue sozinho daqui para frente. Não tem problema. Mas filho não, filho quando morre, filho é complicado, mãe fica doida. E Noemi vai sendo marcada por essas desgraças na vida, pô. Passa crise, passa falta de dinheiro, aí passa a mudança, né? Tenho certeza que foi o marido dela que teve a ideia de mudar, né? Não foi ela, foi o marido que falou, não, a gente precisa ir buscar um refúgio lá em Moab, eu estou vendo que o pessoal tem emprego, o pessoal tem grana, né? Tá fácil de trabalhar, vamos embora. Ela, não quero ir, deixar minha mãe, não, vamos embora lá, a gente dá um jeito. E foi, e de repente ela estava enrolada. Só que agora ela estava sozinha com as 2 noras jovens ainda. E aí ela tem uma grande ideia, ela fala, eu não tenho mais o que fazer nessa terra, essa terra não é aqui que eu cresci, eu não tenho familiares, eu não tenho ninguém aqui, eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para Belém. Às vezes na vida a gente precisa fazer esse movimento de voltar atrás. E no caminho de volta, ela com as 2 noras, ela olha para aquelas meninas e fala assim, vocês são muito jovens ainda, vocês são muito lindas, vocês ainda vão conseguir, vocês não precisam ficar comigo não, né? Vocês não devem isso a mim. Faz o seguinte, volta para a casa de vocês, volta para os pais de vocês, e recomeça a vida de vocês. Vocês vão conseguir um marido, vocês são novas, ainda vocês conseguem, vocês não têm filhos, dá para vocês fazerem isso. Uma das noras falou, opa! Minha sogra querida, te amo, mas vou ouvir o seu conselho. E voltou para sua casa. Mas uma delas, chamada Ruth, a Rutinha, você lembra da Rutinha? A Ruth, ela olhou para sua sogra e falou assim, minha mãe. E olha que interessante, porque aqui a gente começa a perceber uma visão de mundo diferente. Eu não sei como que vocês se dão com a sogra de vocês, mulheres aqui, ou homens. Sogra tem fama de ser jararaca, mas não é padrão esse negócio. Eu sinto muito quando eu vejo algumas mães lutando com suas noras, porque elas poderiam ter nas suas noras filhas para elas, mas elas insistem em tratá-las como inimigas. Mães de meninos têm essa tendência de olhar para os seus filhos e quando entra uma nora no radar, ela dá uma olhada e, né? É só você assistir aquelas novelas mexicanas. Sogra não é parente, eu sei, Rogério. Assim como mãe também não é parente, né? Então, olha só. Você viver com a sogra, depois que você não tem mais vínculo nenhum com ela, ético, moral, essa é uma escolha que eu não sei quantos de nós faríamos aqui. Tenho certeza que alguns de nós já fizemos. Mas Noemi olha para sua sogra, aquela mulher viúva, sem os 2 filhos, sem dinheiro, sem esperança para a vida, voltando para a sua terra. Ela agora vai fazer o movimento de ter que deixar a sua terra. E ela olha para sua sogra e fala assim, Noemi, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Porque Noemi estava olhando o lado de Ruth, dizendo, menina, você ainda tem muito para viver, vai embora, não fica junto com essa velha aqui, não, que você não vai dar nada com você. Eu não tenho dinheiro para sustentar nós 2, não. Ela estava quase que dizendo, olha, vai ser um favor para mim se você for embora. E Ruth olha para aquela mulher e fala, não insistas que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares,
ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Se você não conhecesse essa história, você ia pensar que isso estava em Cantares, talvez. Você ia pensar que essa é uma declaração de amor de alguém apaixonado nos 4 primeiros meses de namoro, dizendo para sua amada: olha, eu não vou te deixar, eu vou com você a vida toda. Mas não, essa é uma declaração de uma nora para com uma sogra. E sabe o que é mais interessante aqui? É que a sogra conhece Deus, anda com Deus, sabe quem é Deus. A nora, não. A nora não. A nora tem uma espiritualidade pagã. A nora tem uma espiritualidade idólatra. Cresceu vendo crianças sacrificadas a Moloque. Cresceu vendo pessoas se autoflagelando para cumprir o desejo dos deuses. Mas essa nora viveu alguns anos com essa sogra e viu que essa sogra, mesmo sendo sogra, tinha algo de diferente na sua maneira de ver o mundo. E quando Ruth, no caminho para Belém, olha para sua sogra e diz: não adianta, Noemi, eu vou contigo. Eu estava contigo quando estava tudo bem, e agora que está tudo ruim, eu vou continuar indo contigo. Essa nora está dizendo, em outras palavras, eu não sei porquê, mas eu quero ficar com você, e eu assumo um compromisso. Inclusive, estou abrindo mão dessa liberdade. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Meu coração não sabe mais o que fazer. Eu já tentei... Desculpa, né? Essa música é velha, né, meu? O que eu vou fazer com essa liberdade? Não, eu estou abrindo mão da minha liberdade de ser uma mulher ainda solteira para poder correr para casa e reconstruir minha vida. E eu vou me prender a você. Eu vou me prender, porque esse negócio pode parecer uma prisão. Aonde você for, eu irei. Você é só sombra. Mas não é só os seus movimentos que eu vou acompanhar. Eu vou acompanhar a sua visão de mundo. Porque o Deus que você crê, eu estou deixando para trás os meus deuses. E eu estou abraçando na minha vida o Deus que você segue, Noemi. E quando você morrer, eu vou querer ser sepultada do seu lado, Noemi. Ruth não sabia o que ela estava dizendo. Porque talvez se Ruth conseguisse ver o futuro, talvez, eu não sei se ela faria a mesma declaração. Mas aqui que está um ponto interessante para nós sobre liberdade. A gente às vezes quer ter certeza de onde a gente está pisando para poder assumir os compromissos, certo? É por isso que nós vivemos numa sociedade onde a pessoa não casa mais. Por quê? Porque ela tem medo de que não dê certo. E todo casamento está sujeito a não dar certo, tá? Aí o que ela faz? Vou fazer o seguinte, eu vou morar junto antes, tal, aí se rolar a gente, né, se eu me adaptar legal, eu caso. E esse pessoal assim é engraçado, cara. Porque eles falam assim, não vou casar, vou morar junto. Mas ele não sabe, mas ele está casando. Não, eu não sou casado. Imagina, eu namoro, meu namorado aqui, eu lá, ou minha namorada lá e eu aqui. Né? A gente sai, a gente vai para sexta-noite, sábado à noite, a gente vai para o motel e tal. A gente divide as contas, mas eu moro aqui, ele lá. Não sabe, mas está casado. Está casado, só que está num péssimo casamento. Está num casamento assim que já começou em crise. Porque o casamento não tem a ver com o papel que você assina no cartório, primeiramente. O casamento tem a ver com o compromisso que você faz com a outra pessoa. E Deus colocou alguns dispositivos em nós que nos conectam automaticamente às outras pessoas. E a gente não percebe. A gente pensa que é só uma aliança no dedo, uma assinatura que nos conecta, né? Uma escritura, uma comunhão, uma união estável, alguma coisa assim que nos conecta às outras pessoas, uma escritura passando uma coisa para o meu nome. Não. Isso é a maneira como os homens e as mulheres no exílio fazem os seus compromissos. Para Deus, os compromissos eles são mais profundos. O sexo, por exemplo, é um deles. Não vou falar sobre sexo hoje, mas o sexo é um deles.
E quando você tem sexo com uma pessoa, independente se você é casado ou não, você está casando com ela. Você está se ligando a ela. Você está pertencendo a ela. Tem um cara, o Tim Keller, ele fala assim que se você fizer sexo com alguém sem ser casado, você vai ter que fazer uma força lascada para não se vincular emocionalmente à pessoa. E ele fala principalmente mulheres. Porque mulheres, quando fazem sexo com alguém que não é o marido delas, elas vão ter que lutar para não começar a confiar no camarada, para não começar a depender emocionalmente do camarada, porque esses são dispositivos que Deus colocou na gente para a gente poder fazer as nossas relações. Mas Ruth não sabia o que ia acontecer no futuro. Então Ruth toma uma decisão antes de ver a história. E olha a decisão de Ruth. Qual que é a decisão de Ruth, gente? Estou contigo. Não abro mão. Acabou. Não importa. Onde você for, eu vou. Se você for se você tiver num momento difícil, eu vou estar com você. Se você tiver num momento bom, melhor ainda. Se você estiver doente, eu vou cuidar de você. Se você ficar velhinho e eu precisar dar banho em você, eu vou. Mas ela ainda é uma jovem, talvez da idade da Thaísa, talvez da idade da Annelisa. Mulheres que ainda têm muito para viver, muito para fazer. E ela tá fechando. Aí eu e você, numa cultura ocidentalizada, a gente olha para isso e fala, essa menina está acabando com a vida dela. Ela está perdendo o quê? A liberdade dela. O que ela não sabe é que Ruth não sabe é que Noemi vai chegar em Belém sem nada. Ela não tem mais patrimônio, não tem mais nada. Ela chega, os parentes. Se você ler a história de Ruth depois na Bíblia, você vai perceber que o pessoal que conhecia Noemi, olha para ela e começa a falar assim, nossa Noemi, como você está triste, como você está acabada. Esses anos que você passou em Moabe, como te deixou assim, amargurada, amarga. Tanto que eu acho que eles dão um apelido para ela, que quer dizer amarga. De tão ressequida que essa mulher volta de Moabe. De tão acabada, de tão arrebentada por dentro e por fora. E ela chega na sua cidade natal, ela tem que dar de cara com todo mundo que ela conhece, todo mundo que conhece parte da sua história. Eu não sei quantas vezes essa mulher teve que contar essa história para as pessoas e dizer, aconteceu isso, eu fui com o Elimeleque, né, o Melequezinho para Moabe, e aí lá morreu o Quilom, morreu o Malom, que são os meus 2 filhos, aí lá eu conheci, né, até as minhas sogras, e aí essa doida está comigo aqui, a Ruth. Não sei quantas vezes ela precisou contar essa história. A história de Ruth, eu gosto muito da história de Ruth, a gente não vai conseguir contá-la toda, mas eu vou resumir ela, vou dar um spoiler para vocês, total. E se preparem amanhã, porque eu vou dar spoiler do final de Game of Thrones para quem... Porque eu não assisti um episódio de Game of Thrones, mas hoje eu vou para São Paulo, na casa de um amigo, eu vou dormir lá e ele já disse para mim que vai assistir o último episódio. Então eu vou assistir o último episódio e falei, cara, amanhã, velho, me aguardem, quem está assistindo aí já era. Ruth e Noemi começam a viver uma crise financeira muito grande. E crise financeira, nesse contexto, não é o que o Brasil vive não, gente. O Brasil vive muito bem perto dessa crise aqui. Essas mulheres não têm o que comer. Elas vivem como mendigas. Noemi já é uma mulher mais velha. Não dá para trabalhar. Não tem forças. Está doente o tempo todo, precisa tomar remédio. Fica indo na fila do médico, do posto. Né, todo dia na farmácia popular, pegando um remédio para tomar. Chega de noite, ela separa lá, os remedinhos dela é 15, 16, 17 remédios para tomar. Ruth não, Ruth ainda é jovem. E um belo dia, Ruth fala assim para Noemi, Noemi, acho que eu vou catar espigas, que é uma coisa que dá para fazer, né? A gente não tem emprego, a gente não tem... o nosso país está vivendo uma recessão enorme, então o que dá para fazer é catar espigas. O que é catar espigas? Numa cultura agrária de Israel, onde eles seguem em parte a lei que Moisés tinha dado, quando os agricultores faziam a colheita, a lei de Moisés dizia assim, olha, vocês não devem colher toda a colheita. Vocês não devem passar a máquina, não tem a máquina, mas se fosse hoje, não é para vocês colherem até as beiradas, até as margens, é para vocês deixarem um pouco nas margens, e as espigas que ficarem para trás, que caírem,
vocês não devem voltar e buscar. Por quê? Porque aquilo que ficar na margem e aquilo que ficar caído é para os pobres, é para os viajantes, para os imigrantes, para aqueles que precisam. Esse era o... Então, o que Ruth fazia com muitas de outras mulheres da sua idade? Elas iam para o campo, assim que o sol nascia, e assim que começava o seu trabalho, ela saía pegando aquilo que dava para ela pegar, para poder levar para a sua casa. De vez em quando ela ajudava na colheita, de vez em quando ela trabalhava. Ruth fazia o que dava para fazer. Ela não tinha muitas opções. Ela não está no século 21, onde a gente fica, mas eu não quero fazer isso, porque não dá. Não, mas isso vai acabar com o meu cabelo. Mas isso vai minhas mãos. É minha unha. Não, mas isso é muito pesado para mim, eu não sou um homem que gosta de trabalhar no pesado. Mas eu fico muito tempo de pé, mas eu fico muito tempo sentado. Não. Ruth olha e fala assim, eu preciso cuidar de mim e da minha sogra. E o que eu tenho para fazer é isso. Ponto. Ela vai e começa. E ao longo dos dias, Ruth vai aparecendo por lá, e de repente um dia desses ela está lá colhendo espigas, tipo umas 10 da manhã, e de repente chega um Mercedes, daqueles assim, novo, né? Aquela cor de chumbo, com vidro fumê. Ruth está no campo, 10 horas da manhã, de repente o dono chega com aquele carrão, abre a porta, desce, e aí pessoal, tudo bem e tal, tira o chapéuzão dele, que nem aqueles fazendeiros mexicanos, tal, chega, pá, começa a conversar com o pessoal, e aí ele conversa com os funcionários dele e fala assim, quem que é aquela moça? Quem que é aquela moça que está ali colhendo aquelas espigas ali? Não, essa aí é a nora de Noemi. Noemi voltou toda quebrada lá de Moabe, e aí está passando uma dificuldade lascada, e essa moça vem aí, está ajudando a gente, está colhendo as espigas, leva para casa e tal. Né? E Boaz, não, beleza, dá aquela disfarçadinha, mas já viu que deu uma mexida no coração do camarada. E ele vai fazendo isso durante os dias, e aí, de vez em quando ele chegava lá e falava para os caras assim, olha, trazia uma cesta de suprimentos, e falava assim, eu quero que isso aqui vocês deem para Ruth. Mas por que, patrão? Só obedece, rapaz, dá para ela. E o final da história é que Boaz se apaixona por Ruth. E aquela mulher que alguns anos antes fez um compromisso sem saber o final da história, aquela mulher, ela vai experimentar de uma coisa que ela jamais imaginava. Porque um dia ela olhou para sua sogra e disse assim, eu não vou te abandonar agora que você está ruim, filha. Eu estou contigo. E eu vou até o fim. Demorou alguns anos. E ela é presenteada com um marido. Que cuida dela. Um marido que vai restaurar o emocional dessa mulher. Que vai dar uma nova vida para ela, não financeiramente, falando apenas, mas ele vai cuidar dela. Eu não sei porque que o Boaz faz isso, mas eu tenho algumas teorias. O Boaz, se você ler a Bíblia, e você frequentar o drama das Escrituras, você vai saber que o Boaz, ele é tataraneto, bisneto, ele está ali pertinho. Eu acho que ele é neto de uma mulher chamada Raabe. Raabe, a sua avó, foi uma mulher que era prostituta numa terra pagã, chamada Jericó. E quando a sua terra foi invadida pelo povo de Israel, ela protegeu alguns desses espias, e aí os caras pouparam a vida dela. E aquela mulher que vivia no paganismo idólatra, vivia na sua imoralidade, na sua visão de mundo distorcida, ela é inserida no povo de Deus, ganha uma nova visão. Aí ela se casa e ela tem um filho, e depois tem um neto, e seu neto Boaz vira esse homem que cuida, que protege, mas tem mais. Porque Ruth, que era a moabita, a mulher que vivia na terra pagã, lá do outro lado do oceano, e que fez um compromisso com a sua sogra, agora ela vai se tornar avó de um cara chamado Jessé. E Jessé é o pai de um camarada chamado Davi, um dos maiores reis de Israel. O melhor disso tudo
é que quando você lê a genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus, você tem na árvore genealógica de Jesus Cristo, mais ou menos assim. Abraão gerou Isaac, que gerou blá 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 blá. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão, que é casado com Raabe, gera Boaz. Boaz, cuja mãe foi Raabe, a mãe, não foi nem a avó, foi a mãe do Boaz. Raabe gerou Boaz, que gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, que gerou Jessé, que gerou Davi, que gerou Salomão, que gerou não sei o quê, que gerou não sei quem, e que gerou Jacó, que gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Hoje você conhece a história de Ruth, porque ela está na família de Jesus. Essa mulher está aprendeu a ver a vida conforme Jesus. E nasceu de um compromisso que ela fez. Olha como é que Deus abençoou ela, quando ela tomou uma decisão. Eu vou olhar para a Luciana, minha consultora aqui de pregações. Chegamos num ponto, não precisa de mais, né, Lu? Eu tinha mais coisas, mas o que eu queria dizer para vocês nessa manhã é que a gente precisa parar de resistir ao compromisso que a fé cristã nos pede. Precisamos parar de ter medo desse negócio. Porque amor, atitude, decisão, amor, compromisso, é um negócio ofensivo diante de se casar para a nossa sociedade. Não se case porque você vai ficar preso, você vai perder a sua liberdade. Mas se você se casar, não tenha filhos. Porque se você tiver filhos, você vai perder a sua liberdade como casal. Você não vai poder mais viajar, mais ir para o restaurante, você não vai mais poder dormir em paz. Agora, esse último não tem jeito. Porque casar você escolhe, ter filho você escolhe. E pais idosos? Você não tem como escolher. A pergunta é, você vai se comprometer quando você se casar com o seu cônjuge e vai dizer para ele, eu estou contigo até onde for? Você vai dizer para os teus filhos, eu sei que você vai dizer para os seus filhos, mas você que é filho, você vai dizer para os seus pais, eu estou com vocês, eu estou comprometido com vocês, não importa o que acontecer, eu estou contigo. E eu não estou falando daquelas situações onde é necessário o rompimento, por causa da saúde, por causa da integridade física, de relacionamentos disfuncionais. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daqueles relacionamentos que a gente abandona porque nós queremos ser livres, mas livres de uma maneira que não é a maneira como Jesus ensinou a gente. A liberdade de Jesus demanda um pouco de prisão, mas não aquela prisão que nos aprisiona. Aquela prisão que é necessária para a gente ganhar disciplina. Quer ver, por exemplo, por que você acha que um pianista toca piano com tanta liberdade quando ele se assenta e se apresenta? Porque por anos ele se prendeu a 8, 12 horas por dia praticar o piano. Você olha e percebe algumas pessoas fazendo algumas coisas com tanta liberdade. E você pergunta, mas como que o fulano é tão bom nisso? É porque ele se prendeu em alguma época da sua vida para fazer aquilo. Como que o fulano tem uma família tão linda que a gente olha e fala, nossa, queria ter uma família assim? É porque ele começou cedo, se submetendo aos desgastes do casamento, de ter filhos, de ter que cuidar das enfermidades dos seus filhos, de ter que cuidar de todas as implicações que os seus filhos têm. E hoje você olha para ele, ele tem os filhos criados, ele tem os netos, aquela mãe feliz da vida com gente cheia dentro de casa, mas você não vê que durante alguns anos, essa pessoa tomou um compromisso para si e falou, eu vou até o fim. Eu estou abrindo mão da minha liberdade temporária agora para poder ganhar e desfrutar a liberdade que vai durar muito mais. Alguns de vocês, eu sei, vocês abriram mão da liberdade de vocês ao longo da vida. Eu, às vezes, tenho essa sensação. Eu ainda tenho 38 anos.
E eu olho meus últimos 18, meus últimos 20 anos, eu tenho vivido em função da minha família. A Esther também. Uma mulher de 38 anos, ela olha para trás e fala, pô, eu tenho vivido em função da minha família e em função do Fernando também. O que é mais difícil ainda. De vez em quando alguém fala assim para mim, nossa, sua mulher realmente é uma mulher de sorte, né? Casada com um pastor e tal. E eu falo, casa comigo para você ver. A minha mulher ia desejar que eu nunca tivesse sido pastor. Mas olha só o que Deus está nos chamando nessa manhã. Verdadeira liberdade significa de fato a ausência de compromisso? É essa liberdade que você quer viver? Beleza, segue em frente, meu filho. Daqui 30 anos nós vamos conversar. Agora, se você quiser ter uma liberdade de Jesus, lembra dessas palavras do Salomão, que é o bisneto, o tataraneto de Ruth. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, Noemi que o diga. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Pobre do homem e da mulher que se isola e que não se deixa cuidar e guiar por pessoas. Eu sou tão grato a Deus por vocês, irmãos. Vocês têm cuidado muito de mim, em todos os momentos. Eu sou grato demais por ter vocês na minha vida. Senão eu já tinha caído e tinha ficado há muito tempo. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos nos dias difíceis, nos dias de frio. Agora, como, porém, manter-se aquecido sozinho? E Salomão fala num contexto onde, nas viagens, os caras entravam nas cavernas, bicho, úmidas, e a única maneira deles se aquecer era encostar o ombro um no outro e ficar ali, ó, que nem os cachorros raiz, não é? Se cachorro Nutella dorme dentro de casa, na almofadinha e tal. Cachorro raiz não, cara. Você chega no quintal, tá todo mundo assim, você não sabe se é um cachorro, se é um corozinho. O bichinho tá enrolado lá na calçada, lá do lado do portão, lá, velho. Aquele vento passando debaixo do portão. E os dois lá encostadinhos, se aquecendo. Por isso que a gente vive em comunidade. Por isso que Jesus Cristo criou uma comunidade. Ele não criou um clube de eventos, ele não criou um grupo que vai obedecer, ele não criou um exército. Sabe esse negócio, eu sou do exército de Jesus? Está amarrado. Você não é do exército de Jesus coisa nenhuma, porque Jesus não tem exército, cara. Jesus tem família. Porque família se aquece, se cuida. É por isso que nós somos uma igreja em Lagoa Santa. Para isso. Mas, Fernando, está muito longe a nossa comunidade de ser assim. Eu sei. Mas não é por isso que eu não me comprometo a fazer dela essa comunidade. Porque assim como Ruth se comprometeu sem ver, há 10 anos atrás eu me comprometi sem ver também. E eu espero que você, porque hoje eu já vejo, mas você que ainda não está vendo, eu espero que você se comprometa pela fé, de perceber que Deus pode fazer da gente um povo diferente. Um povo que se cuida, comprometido, com relações duradouras. Nos nossos casamentos, nas nossas famílias, nas nossas relações de amigos. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Bem, a tese desse texto é, melhor serem 2 do que 1. Mas quando você lê esse trecho, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, o poeta vai dizer que é melhor serem 2, mas melhor ainda se forem 3. Aí você pode viajar aqui, você pode falar que o terceiro é Deus, Jesus, os pais. Eu vou me limitar nessa manhã a dizer assim, ó, é melhor você andar junto, comprometido com alguém. Mas se comprometa de fato. Jovens, e jovens hoje não é os de 15, não, é os de 20, os de 30. Deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Façam a faculdade de vocês, terminem.
Mas não tenham medo de casar. Não tenham medo de casar. Eu sei, alguns pais se arrepiam assim da ponta do cabelo. Fernando, não estava indo tão bem até agora. Não fala isso para o meu filho, não fala isso. Eu vou falar isso para o seu filho, para a sua filha, porque essa é a cosmovisão de Jesus, de Deus para ela, para ele. Ele vai ser abençoado. Ele vai experimentar a liberdade verdadeira. Poder ir para a cama com a namorada dele sem ficar dando satisfação para ninguém. Poder viajar sozinho. Poder gastar o dinheiro deles com as coisas que eles querem. Poder construir a vida deles. Poder ter os filhos. Deixa eles serem livres. Para de aprisionar eles numa gaiola que você diz que eles são livres dentro dessa gaiola. Que nunca vai dar liberdade para eles. Eu tenho filhos e filhas, vocês são testemunhos. Eu falo isso para os meus filhos e vou continuar falando. Meus filhos vão casar um dia. Se eles não quiserem, opção deles. Mas eu vou ser o primeiro que vou dizer, filha, vamos lá. O critério é alto, mas vamos lá. Vamos embora. Sendo assim, gente, termino com a frase de Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão, não um cachorro, mas um pastor. Um pastor alemão preso na Segunda Guerra por se opor ao regime de Hitler. E ele tem uma sobrinha que vai casar. Ele não pode fazer o casamento porque ele está preso. Mas ele escreve o sermão que vai ser lido no casamento. E uma das frases do sermão dele é essa: Doravante, não será o amor que sustentará o compromisso, mas o compromisso que sustentará o amor. Você quer ser livre? Se comprometa. Você quer ser livre? Não espere sentir. Se comprometa. Faça uma promessa e honre a sua promessa. E você vai ver como que Deus vai te abençoar. Verdadeira liberdade significa ausência de compromissos? Não. Imagina o sorriso de Noemi quando ela chega em casa. Ela está lá, chorando as pitangas dela, resmungando, assistindo Maria do Bairro. Maria lá do Bairro. Com Thalia. Eu sei, cara, assistia. Usurpadora. Carlos Daniel. Dulce Maria. Isso aí é mato pra nós, velho. Imagina Noemi lá. Ruth chega e fala assim, mãe, porque a esse ponto da vida, bicho, sogra já virou mãe. Mãe, você não sabe o que aconteceu. Sabe o Boaz? Sei, bonitão, forte, tal, quarentão, bonitão. Né? Ele me pediu em casamento. E eu acho que depois disso, a vida dessas mulheres mudou, é claro. Financeiramente também, mas aquele peso foi embora. Porque elas um dia se prenderam, se comprometeram uma com a outra, se comprometeram em viver os princípios de Jesus nas suas vidas. Por isso, meus irmãos, para refletir e praticar, dá uma olhada nessa foto. Aqui você vê alguns gansos voando. Eles estão juntos ou separados? Quem acha que eles estão separados, levanta a mão. Quem acha que eles estão juntos? O que une esses gansos? Existe uma corrente amarrada ao pé deles? A direção que eles estão seguindo? O compromisso que eles têm um com a jornada do outro? Porque se vocês não sabem da dinâmica, né, de vez em quando o primeiro da ponta aqui vai lá para o final. E aí eles vão se apoiando. Quem vem voando atrás faz menos força, descansa mais, para depois assumir a frente. Depois volta. No casamento é assim. Às vezes um tem que remar na frente, bicho. E o que está atrás tem que dar o suporte. Mas não tem correntes. Você não precisa ficar preso a ninguém.
Você pode dar o seu coração para essa pessoa. Você pode nessa manhã pegar o seu cônjuge, olhar para ele e falar assim, toma, meu coração é teu, cuida dele, mas ele é teu. Se você feri-lo, você vai estar ferindo a mim. Mas ele é teu, eu não tenho como mais pegá-lo de você. Isso é compromisso. E você que recebe o coração diz, eu vou cuidar, como se fosse meu. Aliás, toma o meu também. Você que é filho, olha para os seus pais e diz, mãe, devolve meu coração. Porque mãe pega as coisas sem você ver, né? Você sabe disso, né? Porta-retrato em casa é um negócio de louco, né? De repente você passa assim, cadê aquela foto que estava aqui? Tá, Dona Marilda, Dona Dilva passou aqui, entendi porque que ela levou, porque que não está mais aqui, levou embora. Mas olha para os seus pais nessa manhã. Renova o compromisso no seu coração com eles. Não é porque eles estão velhos, não é porque eles estão doentes, não é porque você precisa, porque você é filho. Não, faz isso como uma decisão. Tenha filhos. Não porque o Fernando fica enchendo o saco por você ter filhos. Tenha filhos. Porque filhos são presentes de Deus para abençoar a tua vida. Não se separe, não se divorcie. Você pode voar longe, junto, sem estar preso. A nossa sociedade diz que isso é prisão. Casamento, filhos, cuidar de pais é prisão. Eu digo para vocês, na visão de Jesus, essa é a verdadeira liberdade. Se esses caras que estão voando aqui não estão presos e estão voando juntos, imagina aqueles outros caras ali, Você olha e fala, que bagunça, mano. Como é que esses caras não se trombam no ar? Transponder ligado a 1000, velho. Toda hora, se aproximando um do outro. Mas eles não se trombam. Eles estão juntos. Eles querem estar juntos. Isso devia acontecer na nossa igreja. A gente querer estar juntos, para a gente voar longe nessa cidade. Isso tinha que acontecer na nossa família, para a gente voar junto como família. Isso devia acontecer na nossa vida pessoal, para a gente ir longe. Pois vocês foram chamados para a liberdade. Sirvam uns aos outros então, já que vocês são livres. Ame o seu próximo como a si mesmo. Qual liberdade você tem construído na sua vida? Pense um pouco agora. Você é uma pessoa que se esquiva de compromissos? Você gosta de viver livre, leve e solto? Fazendo o que bem quer? Ou você tem aos trancos e barrancos se deixado guiar por uma vida comprometida? Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Rei. Na noite em que Ele foi traído, Ele fez um compromisso com os seus discípulos. E Ele falou, esse é o pão que eu vou partir, que será semelhante ao meu corpo, que vai ser partido por vocês, eu vou morrer por vocês, eu vou me entregar por vocês. E esse é um compromisso que eu jamais vou abrir mão. Eu vou até o final com vocês. E esse é o meu sangue que eu vou derramar em favor de vocês, para que a gente possa estar juntos e livres eternamente. Jesus sabe o que é ser tentado a abandonar um compromisso. Mas quando ele foi tentado, ele disse, Deus, faz a tua vontade e não a minha. E quando ele disse isso, sabe o que aconteceu? Ele foi para a cruz. E na cruz ele não só morreu, mas ele se separou de Deus o Pai, por causa dos nossos pecados. Mas no terceiro dia, ele venceu a morte. E nos deu uma boa notícia.
A morte foi vencida. Apenas aguardem. O reino está próximo. Ele já chegou. Vocês nunca mais vão chorar. Vocês nunca mais vão ter sofrimento. Eu venci. Ele foi até o fim. Se ele venceu, você vence também, meu irmão. Você vence seu casamento, você vence seus filhos, você vence seu namoro, e desanda de uma vez e casa de uma vez. Você vence a dificuldade do trabalho, você vence a crise financeira, você vence as enfermidades. E eu não estou aqui querendo te motivar, não. Eu quero que você confie em Jesus, não quero que você saia daqui, agora eu vou vencer, não. Eu quero que você saia daqui confiante. Se ele venceu, eu vou vencer também. Quem de vocês que é discípulo de Jesus gostaria de servir os irmãos nessa manhã com a ceia? Vamos comer o pão juntos? Tem alguém que quer vir aqui à frente e fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse compromisso que Ele tem conosco, por abrir mão da sua liberdade em nosso benefício e tocar as nossas vidas de uma maneira tão grande? Vem aqui à frente quem quiser fazer essa oração. Traga um microfone para mim. Vamos, gente, alguém da comunidade dos discípulos, tem discípulos de Jesus aqui? Quem que pode vir e fazer essa oração? Vem, Laura. Vamos tomar o suco também juntos? Senhor, muito obrigada, Pai, porque a cada dia o Senhor tem nos unido mais em amor e transformado os nossos corações pela Tua vontade e conduzido a nossa jornada, Pai, como comunidade, como casais, como amigos e individualmente, Pai. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai, muito obrigada porque o Fernando tem dedicado a sua vida por nós, para nós, e ao longo dessa jornada ele tem falado da sua palavra de forma transparente e aquilo que o Senhor ensinou na sua época, Ele tem nos ensinado hoje, Pai, com palavras e com atitude de amor, carinho e cuidado, Pai. Nos ajuda a fazer isso mais uns pelos outros, pensando no compromisso que nós temos que fazer e que nós queremos fazer por causa do Teu Evangelho, Pai. Alcança não só as nossas vidas aqui dentro da comunidade, das outras comunidades cristãs, mas também as vidas das outras pessoas aqui de Lagoa Santa, Pai. Que o nosso propósito e os nossos objetivos não se permaneçam somente aqui dentro, Pai, mas que eles se expandam por toda Lagoa Santa e que o Seu amor alcance mais e mais pessoas aqui, Pai. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Laura.